abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 14, João 14, versículo 16. João, capítulo 14, versículo 16. Vamos ler a partir do versículo 15. Diz assim: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, ou talvez na sua tradução diga outro consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Nesse domingo, primeiro domingo do mês de junho, dia 7 de junho, iniciamos uma nova série de mensagens com o tema Deus em Nós, focando no Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, na presença do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, nas visitações do Espírito Santo, em quem Ele é e o que Ele faz e realiza na vida do povo de Deus. E hoje eu queria olhar com você para esse texto, especialmente para o versículo 16, para meditarmos um pouco sobre a presença do Espírito Santo no povo de Deus, a presença do Espírito Santo no povo de Deus. O envio, a presença real e transformadora do Espírito Santo e a intimidade com Deus através do Espírito Santo é o tema central dos versículos 15 até o versículo 31 desse capítulo 14 do Evangelho de João. Jesus estava trabalhando com seus discípulos nesse momento, num tempo novo, de ministério privado. Jesus se retirou das multidões, foi para o cenáculo, jantou com seus amigos, os seus discípulos, disse que um entre eles iria o trair, e logo após isso, disse essas palavras para os seus discípulos. E Jesus conhece o coração humano. Os seus discípulos ficaram profundamente abalados, perturbados, entraram em pânico com a notícia de que um deles iria traí-lo, e mais ainda que a morte do seu mestre se aproximava. A agitação tomou conta dos seus pensamentos, das suas emoções, um sentimento de abandono, de orfandade. Por isso que Jesus diz: eu não os deixarei órfãos. Não lhes faltará a minha presença. Sentimento de abandono, de insegurança, de impotência que sequestrou a paz dos discípulos de Jesus. Então Jesus se volta para eles e promete, diz: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Naquele momento em que Jesus diz isso, Ele estava falando de mim e de você também. Aqueles discípulos somos eu e você também. Diz respeito a nós. Naquele momento de sentimentos de angústia, de medo, de insegurança, Jesus disse uma palavra direta aos seus discípulos, e eu penso que ela pode ser aplicada para a nossa vida também. E elas podem nos ajudar muito nos momentos difíceis que estamos passando. Há promessas de Jesus para os que nele creem aqui, nesses versículos. A primeira dessas promessas é a promessa de que Deus dá um presente maravilhoso, o outro Consolador. Deus dá um presente maravilhoso, um outro Consolador.
A ideia aqui é de doação. É de doação porque Deus dá um presente que é incomprável. Por exemplo, Simão o Mágico, lá no capítulo 8 de Atos, vendo a operação do poder do Espírito Santo através dos discípulos de Jesus, curando, libertando, eles orando e pessoas recebendo o Espírito Santo de Deus, sendo salvas, ele se voltou e disse: quanto custa? E Pedro falou: você não sabe o que você está falando, você não tem parte nisso, porque o teu coração não é íntegro, o teu coração não é puro. Não se compra, se recebe. É um presente dado, e é um presente de um valor inestimável, e é dado de uma vez por todas. O presente do Espírito Santo é chamado de Paráclito. É o termo que Jesus usa aqui, quando diz: Deus enviará outro Consolador, é o Paráclito. É aquele através do qual Deus vem até nós e habita a nossa vida. O Deus eterno, soberano, Criador dos céus e a terra, princípio e o fim, o que transcende o tempo e o espaço, mas que se coloca junto da gente tão perto, habitando a nossa vida, capaz de ouvir o pulsar do nosso coração, o sussurro da nossa alma, o suspiro do nosso espírito. Quero te dizer uma coisa para você hoje. Se você respira, puxa ar nos seus pulmões, é porque o sopro de Deus está na sua vida. E Ele está perto de você. Ele está ouvindo o pulsar do seu coração. Se Ele está mais tranquilo, ou se talvez hoje Ele está mais abalado, mais palpitante, Ele está ouvindo. Ele ouve o sussurro da sua alma. Sabe aquilo que você quer falar, mas não consegue? Deus ouve. Sem palavras. Deus ouve. Ele ouve o suspiro do nosso espírito. O Espírito Santo, Senhor, doador da vida, aquele que pairava sobre as águas na criação, o que falou na história por meio dos profetas, foi derramado sobre os discípulos de Jesus no dia de Pentecostes, para cumprir o novo papel de Paráclito que Jesus havia definido para ele. Paráclito é consolador, é conselheiro, é auxiliador, advogado, é fortalecedor, sustentador. Uma boa tradução é amigo, aquele que ensina. Jesus disse que pediria ao Pai para enviar o outro Consolador, e aqui a palavra outro significa outro do mesmo tipo. Não é outro diferente, de outra essência, é o outro igual, é o outro do mesmo tipo, é o outro como Ele mesmo. Jesus estava dizendo: será eu mesmo em outra forma, será eu mesmo e o Pai dentro de vocês, porque o Espírito Santo é Deus, da mesma maneira que Jesus Cristo é Deus. O Espírito Santo é então o agente direto de Jesus na mente e no coração das pessoas. Ele é Jesus em espírito e em verdade. Isso quer dizer que Jesus, o primeiro Consolador, continua o seu ministério na nossa vida através da presença e da obra do Espírito Santo. O Espírito é Deus em nós, é Cristo fazendo morada na nossa vida e enchendo a nossa vida da vida dele. O Consolador nos dá também visitações especiais. É lindo porque a Bíblia nos relata vários eventos em que pessoas que eram cheias do Espírito Santo receberam visitações especiais do Espírito Santo. Aquela experiência do abraço mais forte do Espírito Santo aconchegando e dizendo: eu estou com você. Estevão, um jovem, talvez na faixa dos seus 16, 17 anos, 18 no máximo, foi contado entre os mártires da igreja, o primeiro que morreu por confessar Jesus, por seguir a Jesus. E a palavra de Deus diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, no momento em que era apedrejado, executado a pedradas, olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé,
à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. O Espírito de Deus nos visita em ocasiões especiais e nos faz ver a glória de Deus, nos faz ver a ação de Deus. O Espírito Santo está com você nesse tempo difícil, nesse tempo de pandemia, seja qual for a circunstância da sua vida e o que você está passando, e quer te consolar, quer te ajudar. É preciso pedir a Deus percepção da sua presença. Philip Yancey disse certa vez que a maior missão dos cristãos é tornar visível um Deus que está em todo lugar. Falei isso no domingo passado já, e quero repetir isso. Nós não podemos perder o espanto diante da verdade de que Deus está em todos os lugares. A gente não pode se acostumar com a presença de Deus ao ponto de pensar que porque Ele está em todos os lugares se torna comum para a gente. A presença do Senhor precisa impactar a nossa vida, afetar a nossa vida, sabe? Moldar a nossa vida. Por isso é preciso pedir percepção da presença de Deus. Alguém um dia disse que, descontente com a mediocridade da sua vida com Deus, limitada a momentos, limitada a alguns eventos, a alguns encontros, se lançou diante do Senhor para praticar a presença de Deus. E ele disse que era um esforço muito grande da parte dele, por exemplo, conseguir ficar meia hora do dia com a mente focada na realidade de que Deus estava nele junto com ele. E que isso exigiu uma entrega dele e uma busca, sabe? Então, peça ao Senhor percepção da presença dele. Busque reconhecê-lo perto de você, nas pequenas coisas da vida, assim também como nas grandes. Desfrute da ajuda dele em todos os momentos, em todas as novidades e em todas as dificuldades, em tudo o que pode causar pressão e que pode perturbar o seu coração. Jesus faz uma segunda promessa. Depois de dizer que se os seus discípulos obedecessem as suas palavras, porque os amavam, eles o amavam, porque a marca do amor, meu irmão e minha irmã, não são palavras. É fácil dizer que ama, não é? Nós vivemos num tempo em que, você já deve ter ouvido aquela história do casal que namorou 3 meses e se casou, né? Foi morar junto. A gente ama muito rápido, mas desama muito rápido também. Porque às vezes o amor está só no discurso. Grande parte das canções falam de amor, grande parte dos poemas falam de amor. Mas o que Jesus ensina é assim: se vocês me amam, veja bem, versículo 15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ou seja, a marca do amor é a obediência, é a sujeição, é conformar a sua vida, os seus pensamentos, as suas emoções, a sua agenda, o seu planejamento, a maneira como você usa os seus recursos segundo a vontade daquele a quem você ama. E Jesus diz: para esses eu pedirei e o Pai enviará o presente maravilhoso, o Espírito Santo. E tem mais, Deus dá o Espírito Santo também para estar conosco para sempre e para nos guiar à sua vontade. Ele nos dá o Espírito Santo para estar conosco para sempre e nos guiar à sua vontade. Para sempre, por toda a eternidade, sem risco de perder, porque se ficasse na nossa mão, é lindo lá em 1 Pedro, capítulo 1, no início da carta de 1 Pedro, ele diz que o tesouro que recebemos é incorruptível,
é imperdível e está guardado e reservado lá nos céus. Porque não sei você, mas se estivesse na minha mão já tinha ruído. Se dependesse do meu cuidado, conosco, para estar conosco. Jesus estava mostrando que a coisa mais importante na vida de uma pessoa é o seu relacionamento com Deus. E que essa relação deve ser marcada por obediência, que é a marca do amor. Jesus promete que ao ir ao Pai, não os deixaria sozinhos, não os abandonaria à sua própria sorte, mas que os deixaria com uma assistência plena, com a presença viva e constante para sempre do seu Espírito. Que alegria, meu irmão e minha irmã, é poder conversar com Deus, de espírito para espírito. O povo de Deus tem o privilégio de buscar conselho, a defesa, a ajuda, o apoio, a força naquele que conhece a nossa situação, que sabe do nosso coração, que é mais íntimo de nós do que nós mesmos, que escuta os grunhidos da nossa alma, que escuta os berros do nosso coração, que sabe o que significam os nossos suspiros, que ouve, como já disse, as batidas do nosso coração, e que ora em nós e através de nós. Pois não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras inexprimíveis, com coisas da alma, que é só o Espírito Santo consegue codificar, é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele então pede a Deus em nosso favor, porque conhece o Espírito de Deus, conhece a vontade de Deus, e sabe o que é o melhor para nós. Por isso, talvez a melhor forma de orar seja: Espírito Santo, ore através de mim. Eu fico pessoalmente encantado com o nível de intimidade com Deus, com o nível de intimidade com o Espírito Santo que homens como Pedro, Barnabé e Paulo tinham. O livro de Atos é lindo, ele conta isso. Eles ouviam o Espírito Santo. Eles falavam: eu ouvi o Espírito dizer. Eles recebiam visões do Espírito Santo, com riqueza de detalhes. Vá naquela rua chamada direita. Vá na casa de Cornélio, e lá você orará, e crerão em mim. Vá e faça tal coisa. Eles ouviam o Espírito Santo. Eu olho aqui, eu falo: Espírito Santo, eu quero te ouvir igual Paulo ouvia. Como um amigo, eu quero te ouvir igual ele ouvia. Você já teve essa vontade, assim, olhar para a vida desses homens e falar assim: eles são iguais a mim, eu quero também isso. Por isso que Jesus disse: quem pede, recebe. Então pede o Espírito Santo. Pede a visitação dele. Pede para ouvir o que ele quer dizer. Porque o Espírito Santo fala assim, meu irmão e minha irmã, mas ele fala com quem quer ouvir, viu? Fala com quem presta atenção. Aqueles homens, eles eram enviados pelo Espírito Santo. Eles eram cheios do Espírito Santo e eram usados tremendamente. Diz o livro de Atos que a sombra de Pedro curava. Os enfermos se colocavam para ver se a sombra de Pedro passava, porque estava tão cheio do Espírito Santo que a sombra dele curava. Eles eram impelidos pelo Espírito Santo. E impelidos a encararem desafios e sofrimentos que estavam além da suportabilidade, assim, sabe? Por exemplo, o apóstolo Paulo diz lá em Atos 13, versículo 9, que o Espírito Santo o impeliu. É como se ele estivesse dizendo: o Espírito Santo me empurrou para ir para Jerusalém. E ele ainda foi me dizendo que lá haveria grande sofrimento. E Paulo disse: eu não quero saber o que vai acontecer lá. Se eu for levado lá, glória a Deus. Se não for, glória a Deus também. Eu vou, porque o Espírito está me mandando.
O Espírito é Jesus, meu irmão e minha irmã. É o Espírito da verdade que nos guia à vontade de Deus. O Espírito Santo vem para nos tornar mais santos. Eu quero te dizer uma coisa, o Espírito Santo quer mexer na tua vida. Ele quer mexer no teu caráter. Ele quer redimir os seus pensamentos. Ele quer transformar as suas emoções. Ele quer nos levar a conhecer e sentir a realidade de Deus por meio de Jesus. Ele quer nos levar a conhecer, veja bem, a ira, o afastamento, o ódio de Deus diante do pecado. A presença do Espírito Santo na nossa vida nos traz uma consciência de pecaminosidade, de reconhecer que nós descontentamos o Espírito Santo. Mas também mostra a insistência amorosa de Deus para que nós possamos mudar e reedificar o nosso caráter, enquanto Ele nos perdoa, por amor de Jesus. Irmão, eu quero te dizer uma coisa, se você não quiser que Deus mexa na tua vida, não ore, viu? Por isso que o Moisés disse, né, num dos mandamentos que Deus deu, não dizei o nome de Deus em vão, porque Ele ouve. E muitas vezes nós fazemos orações e aí Deus começa a mexer na nossa vida. Então, eu quero te falar uma coisa que pode parecer estranho, orar é muito perigoso, viu? Porque Deus trabalha. Alguém disse um dia que em todo templo, em toda igreja, devia ter uma placa escrito assim, cuidado, Deus está trabalhando. Então, assim, a vida com Deus é uma vida para a gente ser mexido mesmo. E às vezes a gente pede e não se dá conta, né? Eu comecei a pedir, Senhor, molda o meu caráter, fala comigo. E aí estava eu lá essa semana em casa. E a Elisa, minha pequenininha, de 1 ano e 8 meses, de 80 centímetros, meio quilinho, igual a gente brinca. Mas 3 minutos ela derruba metade da casa, assim. Então, estava na cozinha, mexendo em alguma coisa, ela tirou tudo do armário, mas tudo. Espalhou assim no chão da cozinha, não tinha onde pisar. E eu tirei ela e, com aquela ranzinzice da impaciência, comecei a guardar. Eu acho que eu quase amassava o fundo do armário assim, sabe? Ia guardando as coisas. Aí o Espírito Santo falou assim, ó, soprou, falou comigo, na minha consciência, não sei como foi, mas ele falou, eu sei que foi ele, porque eu não ia pensar aquilo por mim. Imagine se eu fizesse a mesma coisa todas as vezes que você bagunça a sua vida. Eu pacientemente, com amor, coloco tudo no lugar. A hora que eu vi, minha mão já estava mais levinha, assim, sabe? De constrangimento. Mas aí depois foi me inundando uma alegria, uma paz. E eu fui falando, fala Deus, e mexe Deus. É aqui mesmo que o Senhor quer trabalhar. As pequenas coisas, sabe? O Espírito fala, age e move e molda nas pequenas coisas. Mesmo nas bagunças da Elisa e na minha impaciência. O Espírito Santo é aquele que imprime Jesus em nós, de dentro para fora, para nos fazer ver como Jesus, falar como Jesus, olhar como Jesus, sentir como Jesus, amar como Jesus, servir como Jesus. Ele quer nos levar a obedecer à vontade de Deus como Jesus. O Espírito Santo me transforma em alguém que eu não poderia ser por mim mesmo. Em alguém com o caráter de Jesus. Ele trabalha no nosso caráter diariamente. Imagine o que poderá acontecer na sua vida, na sua família, no seu trabalho quando você voltar, se ainda não voltou, na nossa igreja, na nossa comunidade de fé, quando pudermos, de uma maneira normalizada, estarmos juntos. Imagine o que poderá acontecer, se você deixar, e se deixar ser afetado, impulsionado, orientado, impelido, conduzido pelo Espírito Santo.
Ele pode te dar discernimentos, sentimentos, percepções, sonhos, visões e atitudes que não teríamos sem a atuação dele. Que alegria é saber que Deus está do nosso lado sempre. Busque ao Senhor, peça a Ele um derramar contínuo e inesgotável do Espírito Santo em sua vida. Não perca a oportunidade, ouça o que eu vou falar para você, não perca a oportunidade de deixar Deus trabalhar na sua vida. Confie nele, Ele te ama e Ele está com você. É impossível viver longe de Deus, meus irmãos. O Davi constatou isso. Falou: para onde fugirei do teu espírito? Se eu vou nos mais altos céus, lá o Senhor está. Se eu vou para o meio do mar, o Senhor está lá. Se eu cavo o mais profundo abismo e vou para a mais profunda escuridão, lá para o Senhor, a escuridão é luz e o Senhor está ali, porque Deus está em nós. Mas tem um porém, que Jesus diz aqui. O mundo sem Deus não pode receber o Espírito Santo, porque não tem olhos para vê-lo e não sabe onde procurar. Porque o Espírito Santo vem em resposta à fé. E a fé é um dom de Deus. Nós não cremos por nós mesmos. A fé é um presente que Deus nos dá para receber o presente incomprável do Espírito Santo. Tudo é um presente, gratuidade pura. A vida cristã, em todas as dimensões, em todos os aspectos, em tudo que envolve a nossa vida com Deus, intelectual, nossa postura ética, a vida devocional, relacional, a adoração, o testemunho, tudo na vida cristã é sobrenatural, tudo. E só o Espírito Santo pode iniciá-la e sustentá-la. Sem Ele, não somente deixarão de existir crentes vivos, vívidos de verdade, e congregações vívidas, simplesmente deixarão de existir crentes e congregações, porque Ele é o Espírito do povo de Deus, da igreja de Cristo. Em João capítulo 3, Jesus diz para Nicodemos que se não nascer de novo da água e do Espírito, não vê o reino e não entra no reino. E ele diz que quem nasce do ser humano é ser humano, mas o nascimento espiritual é somente de Deus. Nascemos de gente, mas o nascimento espiritual é pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós somos, como disse o profeta Ezequiel, apenas um amontoado de corações de pedra e um vale de ossos secos. Nós precisamos nascer no Espírito para viver e para obedecer a Deus. Foi isso que Deus falou ao profeta Ezequiel. Capítulo 36, versículos 25 em diante, ele diz: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Isso é nascer da água. E os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Ele nos limpa dos ídolos que o nosso coração cria, porque, como alguém um dia disse, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão a terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o meu Deus. E diante da cena, da visão que Deus deu ao profeta, da situação do povo de Israel como um vale de ossos secos, e com um detalhe, muito secos,
Deus disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Os reconstruirei. Profetize sobre eles, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. O apóstolo Paulo, em Efésios, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, pela graça, nos resgatou e nos trouxe da vida para a morte. E em Colossenses diz ainda que estávamos perdidos, encarcerados no império das trevas, e Ele nos libertou e nos transportou para o reinado do Filho do seu amor. Glória a Deus por isso. Profetiza, sopra, para que vivam. E o profeta disse: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um Espírito enorme, poderoso, vivo, Espírito e palavra. É assim que Jesus habita a vida dos seus filhos, pelo Espírito e pela palavra. Gostaria de orar com você. Feche seus olhos. Senhor, Tu és o nosso Deus e nós somos Teu povo. Nós Te bendizemos, Deus, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor investiu na história da nossa redenção. O Senhor doou o Teu Filho amado Jesus Cristo, para naquela cruz, vertendo o Seu sangue, comprasse a vida eterna para todos aqueles que nele creem. O Senhor cumpriu a Tua promessa de derramar o Teu Espírito sobre a Tua igreja, Deus. Senhor, nos ensine a viver e a caminhar na plenitude do Teu Espírito. Abra a nossa percepção à Tua presença. Vá, Senhor, removendo as barreiras que nós criamos, os auto-enganos nossos sobre nós mesmos, para que o Espírito Santo do Senhor vá trabalhando na nossa vida de glória em glória, de graça em graça, dia a dia, para que dia a dia Jesus seja impresso na nossa vida de dentro para fora, e que nós sejamos as cartas vivas de Jesus. Que por onde passarmos, fique o perfume de Cristo, o aroma dele. Que a nossa vida seja saturada da vida do céu. Que ao chegarmos, chegue o Teu reino, as curas, as libertações, a salvação, a transformação, a regeneração, a alegria do Espírito Santo bendito do Senhor, ó Pai. Como nós precisamos de Ti. Enche a nossa vida do Teu Espírito, Senhor. Nós Te rogamos, dá-nos as experiências vivas com Teu Espírito, novo nascimento, enchimento do Teu Espírito, a plenitude, as visitações do Teu Espírito, as capacitações, os dons do Teu Espírito, o fruto do Teu Espírito, o caráter de Jesus na nossa vida, Deus. É só o Senhor quem imprime isso em nós. Mas o Senhor faz isso naqueles que são como o cordeiro, porque foi sobre o cordeiro que a pomba pousou e permaneceu. E nós sabemos, Deus, que muitas vezes nós somos altivos, de dura serviço, orgulhosos.
Nós pedimos para que o Teu Espírito Santo nos quebrante. Te pedimos, Deus, que nos encha com a Tua vida e com o Teu poder. Espírito, enche o nosso ser. E que o Senhor transborde de nós ao ponto de podermos repartir essa nova vida com todos ao nosso redor. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. No poder do Teu Espírito. Amém.